A primeira que comungou foi a Virgem Maria. A primeira que recebeu Jesus no coração. Bom dia, querido amigo que nos assiste agora pela TV Universitário, o programa Coração para Amar. Que alegria estar com você nesta manhã, dia do Senhor. E nós somos convidados a colocar o nosso coração e a nossa vida em Deus. Daqui 2 dias nós vamos celebrar a nossa festa, a festa de Santana, nossa padroeira. Então este final de semana a nossa liturgia também já quer se encher de festa, louvando e glorificando a Deus pela nossa padroeira. Santana, que foi um modelo de fé, um exemplo de santidade para cada um de nós. Ela que educou Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, ela também quer nos ensinar os caminhos para chegarmos ao coração de Jesus. E nós estamos vivenciando o tempo comum, que é o tempo de caminho para Jerusalém, o tempo de discipulado. E nós somos convidados a viver também o nosso discipulado e a nossa vida em Deus. Bom estar reunido com você nesta manhã. Iniciemos louvando a Trindade Santa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os seus discípulos. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai de todos, reconheço que o teu nome é santo, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos todos que nos ofendem, e não deixeis que sejamos tentados. Então Jesus disse aos discípulos: Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E imagine que o amigo responda lá de dentro: Não me amole, a porta já está trancada e os meus filhos estão deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Assim também será nós quando pedirmos ao Senhor. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, bata e a porta será aberta. Porque todos aqueles que pedem recebem, todos aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra a seu filho quando este te pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus nos chama à oração e nos ensina a rezar. E nós vamos perceber, e Lucas, ele é o evangelista que mais coloca e acentua o quanto Jesus rezou ao Pai. Em várias circunstâncias e momentos da sua caminhada, Jesus para ter intimidade, para rezar com o seu Pai, o nosso Pai. E é nos momentos de maiores dificuldades ou de grandes decisões que Jesus dirige uma palavra, uma prece a seu Pai, num gesto de, orando a seu Pai, este lhe revela como deverá ser ou como seguirá as atitudes aqui fundamentadas para o reino de Deus. Então nós percebemos que a oração de Jesus quer nos transmitir os valores do coração do Pai para a nossa humanidade. A oração de Jesus para com seu Pai, o nosso Pai, é uma oração de intimidade. E é nesta oração, é a oração de Jesus, a oração que ele ensina aos seus discípulos, que nos faz filhos de Deus. Porque Jesus ensina os seus apóstolos a rezarem a Deus como ele rezava. E isso nos faz íntimos de Deus
como Jesus era íntimo. Então a nossa oração, a oração que Jesus nos ensina a rezar, quer aproximar a nossa vida do coração de Deus. Nessa caminhada que nós fazemos para Jerusalém Celeste, a nossa vida deve estar em constante oração, para que, mediante a vontade de Deus, nós possamos fazer a experiência do reino de Deus já aqui na terra. Foi isso que Jesus fez, e Ele nos ensinou a rezar uma oração linda, que muitas vezes nós rezamos e muitas vezes nós rezamos sem consciência, que é a oração do Pai Nosso. Muitas vezes é uma oração tão de costume de cada um de nós que nós rezamos e balbuciamos mecanicamente, sem colocar sentido ou sem viver aquilo que nós rezamos. É uma oração bela que Jesus fez de intimidade para com seu Pai e nos ensinou a rezar, pedindo que nunca falte na nossa vida o pão de cada dia, tanto o pão da mesa quanto o pão do Espírito. Ele é o próprio pão que nos alimenta, o pão que dá sentido às nossas vidas, que nos faz cada vez mais irmãos uns dos outros. Pão que nos convida ao perdão. Não existe vida espiritual, não existe vida em Deus se nós não amarmos e perdoarmos uns aos outros. O perdão de Deus só não é dado se nós também perdoarmos aqueles que nos pedem, aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos magoaram. É nessa oração de insistência, é nesse pedido que nós queremos hoje colocar a nossa vida. Seja você também uma pessoa orante, uma pessoa íntima de Deus. Tenha intimidade com Deus como Jesus teve, como alguém que conversa com seu amigo e faz a experiência de um Deus vivo, presente e real no meio de nós. Daqui a pouco nós voltaremos para o nosso momento de entrevista e hoje com a pessoa mais que especial, o Padre Jojapa, que estará no meio de nós. Até mais, Deus te abençoe. Capela do Santíssimo, Sacrário do Amor, dispõe para nós teu Filho. Eu verei, os milagres vão surgir, eu verei, os milagres vão surgir diante de mim. Estamos de volta com o nosso programa Coração para Amar aqui na TV Universitária e hoje nós temos a grande alegria de receber no nosso meio o nosso irmão, o Padre Jojapa. Bom dia, Padre, seja bem-vindo. É uma alegria tê-lo você aqui no meio de nós. Que bom que você aceitou o nosso convite e hoje veio falar um pouquinho mais sobre você, sobre a sua caminhada e a sua vida. Bom dia, Padre Reginaldo. Bom dia, povo lavrense. Que alegria enorme para mim também, para falar um pouco sobre minha cultura, sobre a Índia, sobre minha missão aqui, principalmente na Paróquia Santana. Faz dois anos que estou aqui. Eu acho que uma experiência boa para viver melhor minha vida como cristão, para viver melhor também minha vida missionária na Paróquia Santana. Padre Jojapa, como foi a sua chegada ao Brasil? Para falar a verdade, isso foi em 1998, quando chegou a congregação para a Índia. Chegou para lá, quem foi para lá? Holandeses, indonesianos. Então, quando foi no início, os padres vieram, todo mundo branco. Lá na Índia, a gente tem a nossa cor diferente. Lá na Índia, todo mundo branco. A gente fica um pouco também diferente. Então, em 1998, quando chegou para meu estado, a nossa turma foi 10 frates, 10 seminaristas. Então, logo depois, a gente teve uma convivência com os missionários. A gente ficou lá, até teologia. Mas quando chegou para a teologia em 2007, o padre holandês, ele é chamado Martin, ele me chamou para o quarto dele e ele me perguntou: ô Jojapa, você já pensou de ser missionário em algum lugar? Falei: nunca pensei, padre. Então, o que ele disse, então você vai ser um missionário. Para mim foi um choque, um susto, porque nunca pensei de sair do estado, até da mesma cidade. Então eu fiquei o tempo todo lá. E quando ele me falou, foi um
pouco, e achei também um pouco diferente para mim, para conhecer outra cultura, para conhecer outro país e para conhecer outra língua, tudo é diferente para mim. Então, depois de terminar a teologia, em 2008, o padre indonesiano, ele é superior da Casa de Teologia. Ele falou que você vai ser missionário para o Brasil. Então não foi você que escolheu o Brasil, alguém escolheu o Brasil por você. Alguém foi. E o padre Jojapa, né, vocês sabem melhor do que eu, ele é muito querido, né? A gente brinca muito lá em casa que aqui em Lavras tem que ter a carteirinha do padre Jojapa para entrar nos lugares, porque ele é um padre muito querido e nós percebemos isso. Né? Geralmente quando ele vai para algum retiro, ele fica um pouco fora, logo todo mundo pergunta, né? Cadê o padre Jojapa? Cadê o padre Jojapa? Se adaptou bem ao Brasil, padre? Na verdade, infelizmente, adaptei muito bem, porque eu não posso ficar para sempre aqui no Brasil. Então, às vezes, eu fico também, será que depois de terminar de trabalhar na Paróquia Santana, será que eu vou para outro lugar, ou outra cidade, outro país? Não sei, eu não sei meu futuro. Porque como eu sou religioso e pertenço à paróquia, pertence à congregação deoniana, então eu não sei meu futuro. Muito bem. Padre Jojapa, mas como está sendo então a sua experiência missionária e paroquial aqui na cidade de Lavras? Então, como eu falei, primeiros pioneiros na Índia foram tudo estrangeiros missionários. Então, o que aconteceu para mim sempre foi dentro de uma paixão de ser missionário também. Então, como eu tinha tanto convivência com holandeses, indonesianos, até da Espanha, até do Brasil, um padre, Sebastião Pitts, como os frates em Taubaté, brincavam comigo, olha, papai Pitts. Então, eu tinha uma experiência diferente com todos os estrangeiros, missionários, na verdade. Então, isso foi uma paixão para mim, viver essa vida missionária. Então, por isso eu aceitei também, quando o padre me falou que você vai ser um missionário no Brasil, então, mesmo que não sabendo nada, eu aceitei. Eu acho que nossa responsabilidade também como frata, que fica na congregação, então você tem que ter obediência. Nós temos um dos outros, então temos que ter uma obediência aos nossos superiores. Então, como eu aceitei essa missão e abracei, na verdade, quando eu cheguei para o Brasil em 2009, 3 de setembro de 2009, como frater, então, para mim foi um choro, porque chegamos para cá e também foi pela primeira vez que eu viajei pelo avião. Então, quando eu cheguei para o Brasil, foi um susto também, porque ninguém falava a minha língua, ninguém que conversava comigo. Na verdade, naquela época, quem me ajudou foi o padre agora, padre Williams, que está no Canadá. Ele me ajudou, ele falava inglês. Então, a gente comunicava um pouquinho, a gente brincava também. Sou com ele, sou com um frata, porque ele que falava inglês. Junto comigo chegou também outro indiano, Cristi. Na verdade, ele ficou aqui em Lavras. Ele ficou como diácono por 8 meses. Então, essa missão, desde 2009, 2008, quando foi falado por superior, que você vai como missionário, então eu já me preparei dentro de mim. Eu acho que isso também um pouco ajudou para mim quando eu cheguei para o Brasil. E aqui no Brasil, quando eu aprendi a língua portuguesa de vocês, como a gente sempre fala, primeiro tem que aprender com palavrão, né? Mas, na verdade, não aprende com isso, não. Eu aprendo com coisas boas. E depois de ter o curso de português por 3 meses, então eu consegui adaptar um pouco bem para a realidade brasileira aqui. Até sua cultura, até a comida tão gostosa, né? Aqui o churrasco é mais gostoso. Então, eu consegui adaptar bem com essa realidade daqui do Brasil. Então, a missão deve ter em todos os lados. Eu tenho que conviver com as pessoas, com a sua cultura,
e com o povo, com a língua, com o alimento, tudo. Então, essa missão tem que levar para mim mesmo uma vida diferente, uma vida de viver cada vez mais melhor. E agora a questão de chegar para a paróquia. Isso foi, na verdade, não foi designado para trabalhar na paróquia Santana de Lavras, não. Então, quando o superior daqui, Padre Mariano, me aceitou, ele me falou: ô Jojopá, você vai trabalhar na paróquia de São José, Mato Grosso, em Juara. Então, como eu demorei de chegar, meu visto também demorou de chegar para mim, então eles acabaram de colocar aqui na paróquia Santana. Eu acho que isso não é coincidência alguma coisa, mas eu vejo que uma providência de Deus, porque o visto também demorou um pouco, então eu tenho a chance, eu tenho a sorte também para ficar na paróquia Santana de Lavras. Então agora meu 3º ano de estar na paróquia Santana de Lavras. Então desde 2014 eu consegui conviver com vários padres. Quando eu cheguei para a paróquia Santana, quem foi o pároco? Elígio. Eu tinha uma experiência boa com ele, como pároco, e com Giovanni e Luiz Fernando, e a gente brincava também sempre. Eu sou caçula da casa paroquial. Claro, agora também eu sou caçula na casa paroquial. Continua, então, né? Continua ainda, né? Então, eu consegui adaptar aqui na paróquia também, a paróquia Santana de Lavras. Mas eu acho que para mim também um dos desafios foi a língua portuguesa, porque eu já fiquei como frater, depois como diácono, e fiquei quase 2 anos aqui no Brasil, voltei para a Índia e fiquei 3 anos sem falar a língua portuguesa. Então o que aconteceu? Quando eu cheguei para o Brasil, até agora o povo fica falando aqui da Santana. O padre, quando o senhor chegou em 2014, a gente não entendia muito não. Então eu brinco com eles, que bom, agora você entende melhor, né? Então, eu acho que uma experiência na paróquia vai enriquecendo a minha vida espiritual também. E aqui o povo é mais acolhedor. O povo lavrense é muito querido. Então, eles me acolheram muito bem. Por isso que eu me sinto em casa. Na verdade, quando alguém chega do outro país, ele às vezes chora, às vezes ele não consegue adaptar com a língua, com o alimento, tudo isso. O que vai acontecer? Ele se perde. Então, para mim, um pouco foi diferente. Para mim, foi um pouco diferente mesmo, para viver melhor adaptando, porque a fé do povo lavrense me ajudou também. Como eu assumi algumas pastorais, alguns movimentos, grupos jovens, então eu vejo que eu posso trabalhar, eu posso ter convivência com esse povo de Deus, eu posso mostrar pela minha atitude, meu gesto, que eu também posso, como a gente fala, encaixar com as pessoas. Então isso me deixou tão feliz também trabalhar mais na paróquia Santana de Lavras. Então quando eu comecei a pensar um pouco sobre a missão, eu sempre lembro também o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 11, a missão dos apóstolos, 72 apóstolos. Eles foram para fazer missão e voltaram com alegria. E assim eu também, quando eu tinha uma experiência no Brasil por 2 anos, então eu tinha uma alegria para voltar de novo. Então eu trabalhei como frater, como diácono e agora como padre na paróquia Santana de Lavras. Então essa missão paroquial me deixa cada vez mais feliz. Então eu conheço meus limites, às vezes minhas fraquezas também. Então agora eu estou conseguindo superar. Eu estou tendo uma experiência diferente do que antes. Eu acho que sempre início é difícil, né, padre?
Com certeza. No início sempre é difícil. Então, quando eu cheguei para a paróquia Santana, também foi difícil para mim. Mas eu aceitei primeiro o desafio. Isso E também depois aceitei meus limites. Eu acho que conhecendo minhas fraquezas, também meus limites, me ajudou para viver melhor. Então, cada coisa, por exemplo, agora, celebrar a missa, e fazer palestra, ou falar até na escola da fé, então eu me levo como um desafio para mim. Porque a melhor coisa que a gente pode fazer sempre, e não é fugir do problema, sempre é enfrentar aquilo. E se eu pensasse que, não dou conta mais, não, eu teria ficado mais calado, eu teria ficado mais uma pessoa que não consegue interagir com as pessoas, teria ficado isso. Eu acho que o povo lavrense me ajudou também para viver essa experiência paroquial e também essa experiência missionária também. Coisa boa, Padre Jojapa. Nós nos alegramos muito, né, com a sua presença aqui na cidade de Lavras. Eu também chegando agora aqui, né, com a sua presença lá na nossa casa, né? Nosso ser confrade tem sido muito bom, tem sido uma experiência muito positiva e eu agradeço muito a Deus também por isso. Se eu fosse pedir para você assim, fale na sua língua, Deus abençoe você, como seria? Fala aí para este povo aí na sua língua, Deus abençoe você. Muito bem, e agora deixa uma mensagem também para este povo que nos assiste neste momento, uma mensagem de fé e de esperança, já encerrando esse bloco também de entrevistas. O meu querido lavrense, povo de Deus, eu estou muito feliz de estar com vocês, porque vocês me acolheram tão bem, então eu estou precisando ainda mais das suas orações. Então Deus abençoe cada um de vocês, Deus protege suas famílias, abençoe sempre seus familiares e seus trabalhos aqui na paróquia Santana e também na cidade de Lavras. Amém. Obrigado, Padre Jojapa. Não saia daí, daqui a pouco nós voltamos com a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Até já. Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Em nome de Jesus, tudo que ele disse sobre mim. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos de volta com o nosso programa Um Coração para Amar. Estamos diante do Deus da vida, daquele coração que se doou e tanto amou o mundo, deste coração que rezou ao Pai, pediu ao Pai por cada um de nós e no coração do Pai nos colocou como filhos. É por Ele, por causa dele, que nós somos associados ao Pai. E nesta manhã convido você também a se colocar em oração, como Ele mesmo nos ensinou a orar, numa oração de intimidade com o Pai. Que nós possamos colocar a nossa vida, as nossas famílias, a nossa casa, tudo aquilo que nós somos e temos. Estamos diante de Jesus, o nosso Deus e Senhor, o nosso Salvador. Ele que se fez homem e habitou no meio de nós. Ele que caminhou conosco e nesse processo de caminhar nos fez conhecer o rosto amoroso de Deus. Este rosto amoroso, este rosto misericordioso que todos os dias quer estar ao nosso lado, quer caminhar conosco e quer nos mostrar com quão grande amor Ele tem por cada um de nós. Jesus, nós estamos na vossa presença diante de vós, e assim como Tu ensinaste os Seus discípulos a rezar, ensina-nos também nesta manhã a rezar, a fazer a experiência da intimidade com o nosso Pai que está também diante de nós e no meio de nós. Senhor Jesus Cristo, que os mesmos sentimentos
pelo qual tu nos ensinaste os vossos apóstolos, também possam hoje adentrar nos nossos corações. E que nós, fazendo a experiência desta vida em Deus, possamos também fazer a experiência deste amor de Deus. Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, na nossa caminhada nós somos enganados pelo nosso inimigo, dizendo que não somos amados por Deus. Que nesta bênção você possa fazer a experiência deste Deus que nos ama e caminha conosco. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé, por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria no louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão que contém todo o sabor. Que a bênção de Deus possa ser derramada sobre a vida do Padre Jojapá, sobre os seus familiares e sobre todo o seu povo, e também abençoe a nossa cidade de Lavras e a cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos chegando ao final do nosso programa Coração para Amar, neste dia que o Senhor nos convidou à oração e a sermos mais íntimo dEle e da Sua presença. Dia também que nós recebemos a presença do Padre Jojapá aqui no meio de nós e por um pouquinho mais da sua experiência de vivência missionária aqui no Brasil. Obrigado pelo seu carinho, obrigado porque você esteve sintonizado conosco. Um grande abraço e até o próximo domingo com o programa Coração para Amar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso